que a gente tem que pensar em ambas situações? Elas provavelmente vão conter água, e aí tudo bem. Eu posso falar, mas olha lá a composição, tem muita água. Sim, tem água. Mas por que não beber água só, em vez de ter a água necessariamente nessa bebida energética, tá? E aí a gente sabe o quanto é importante ter a água para hidratar, para regular a temperatura, e tudo isso é colocado como um benefício da bebida energética se pautando na água, mas eu posso beber água livre. Tá? Uma outra composição muito importante, de fato, são os carboidratos, certo? Sim. E até mais na bebida esportiva. Então, lá no outro porque episódio, é doce, tudo isso é doce, né? E no outro episódio você comentou, né, Ivani, o quanto é importante o pré-treino e o pós-treino. Isso Então, a gente está mesmo. falando para uma população até com uma cara mais de adolescente, certo? Isso. Que já tem esse foco. Então, sim, você pode até justificar esse tipo de bebida quando você tem esse olhar, mas não é necessário. Porque se eu tiver dentro da minha alimentação um pré-treino e um pós-treino adequado, com o que eu tenho em casa, sem necessariamente ser bebida esportiva ou bebida energética, isso é completamente possível de ser, de ser sanado, certo? Não preciso necessariamente consumir. Mas tem o carboidrato, e a gente sabe que é fonte de energia, que é bastante importante para criança e para adolescente. Eu preciso ter carboidrato na minha alimentação, e tendo carboidrato na bebida energética e na bebida esportiva, isso é uma justificativa do consumo saudável de ambas. Perfeito. Certo? Agora, o ponto mais importante e delicado, Ivani, Bom, que é justamente o estimulante, a cafeína. Exato. Bom, aí eu gostaria de pedir uma parte aqui para falar o seguinte. Vou perguntar para o Gustavo, que está muito quieto. Estou precisando de uma bebida energética. Gustavo, como que o seu corpo sabe que você tem que dormir? Por que você começa a ficar com sono? Porque ele no tá final todo do sem dia. energia, ele tá todo fraquinho ali, tá acabando a pilha. Mas como é que o cérebro entende que é hora de dormir? Porque tá à noite. Não, tô brincando. Não, mas Isso não é um tudo bem, estímulo, isso né? é uma das coisas. Sim, tá? a noite gera... Ok, a noite gera liberação de melatonina. Isso. E aí dá o start para o sono. Mas cansaço. nessa hora você já está cansado. Tá. O que é que dá o cansaço? Falta de energia. É o seguinte. Reprovei. Veja bem. Não foi reprovado, mas é assim. Existe uma substância que se chama adenosina. Tá? Adenosina. Ele é um aminoácido, tá? Então, o que acontece quando você acorda de manhã, tá lá seu cérebro limpinho, show de bola, lustroso. Aí você começa a fazer seu dia, né? Você vai e começa a ler, você começa a resolver problema, tal, anda lá. E aí o que vai acontecendo? Conforme vai passando o tempo e você vai pensando e seu cérebro vai funcionando e tudo, vai acumulando uma substância que se chama adenosina, tá? Então ela vai acumulando ao longo do dia. Vai acumulando. E existem receptores para adenosina no cérebro. Então, quando chega num determinado nível de adenosina alto, isso dá um sinal de que está na hora de nanar. Você tem que dormir para limpar essa adenosina toda. Chega uma hora que chega. Chega uma hora que chega. Você tem que limpar toda essa adenosina. Isso você vai fazer na hora que você dorme. Faz o limpa todo. E no dia seguinte você está prontinho de novo. Novo de novo. Ou seja, a adenosina acumulada é justamente ela que vai te dar sono. Ok? Certo. Lembrou. Muito bom. O que faz a cafeína? Ela anula a adenoína. Ela bloqueia o receptor da adenosina. Ela se liga nele. Ela fala, não, eu vou ficar aqui. Então, o que acontece? A pessoa não tem o efeito. Adenoína. Não, ela acumula. Só que ela não tem o conecta. efeito. Não conecta no receptor, não tem o efeito. Então, o arrebite do caminhoneiro mexe com isso aí também. Hein? Mexe com isso. O café mexe com isso, porque você toma café, tem cafeína. A cafeína bloqueia o efeito da adenosina. Então, a pessoa, ela fica sem o sono. Mas quando vem numa paulada. Aí, o que acontece? A cafeína, ela tem uma meia-vida, que chama duração longa. Entendeu?
Então, o cara toma o café de manhã, ele dura algumas horas ali até a tarde, geralmente, tá? Umas 8 horinhas, mais ou menos, de meia-vida. Então, se a pessoa, por exemplo, toma um café de noite, Não dorme. tá? Não dorme. Mas eu Por já quê? tomei um copão e ó. Gustavo, é assim que o café funciona, que a cafeína funciona, tá certo? Agora, você vai pegar... Ah, mas tem um detalhe aqui. Ah, e aquela adenosina toda que foi acumulando? Então, a hora que a cafeína é eliminada, você tem aquele monte de adenosina, tudo lá que estava lá, todo represado, e que dá um efeito enorme. Rebotezão de dormir. Um rebotezão. Entendeu? Ou seja, gente, uma criança não deve tomar cafeína. Toma café. Só descafeinado. Só descafeinado. Exatamente. Eu tenho um beijo Um pro Rick, que adolescente, gosta. um adolescente também não. Por quê? Porque a gente está falando que tem que dormir. Nós não estamos falando do sono. Ora, o cara, ele toma um energético para quê? Para ficar acordado, certo, Carol? Exatamente. Então, imagina a bagunça cerebral que vai dando isso.